A milionário fica chocada ao ver padre e sua filha nos braços da mendiga. Lara, a empresária de moda mais badalada do Rio, estava acostumada a flashes de câmeras e olhares invejosos. Seus vestidos de grife, joias reluzentes e um carro do ano a tornavam uma figura de respeito. Mas por trás daquela fachada glamurosa, a verdade a deixava inquieta. O vazio em seu peito, fruto da ausência dos pais na infância, era um fardo que ela carregava com uma elegância silenciosa. Precisava de alguma coisa e não sabia o que era. Em um impulso de compaixão, decidiu visitar uma comunidade carente, atraída por um projeto social que prometia ajudar crianças a realizarem seus sonhos. Mal sabia ela que estava prestes a vivenciar um choque. Ao entrar naquela comunidade, os sons vibrantes das crianças brincando e os cheiros de comida caseira invadiram suas narinas. A alegria ali era palpável, mas logo sua atenção foi capturada por uma cena que se desenrolava noutra parte da rua. Um padre, Miguel, envolto em uma aura de carisma, segurava uma menina nos braços. A filhinha dele, Helena, com olhos brilhantes de esperança, olhava para uma mendiga que sorria para eles. Uma conexão genuína. Lara ficou paralisada. O afeto que transbordava naquela cena atingiu como um soco no estômago. O nó em sua garganta cresceu à medida que ela se lembrava de como sempre esteve sozinha. Sentou-se em um banco de madeira, sem saber se devia intervir ou apenas observar. Miguel, percebendo a presença da estranha rica, dirigiu-se a ela. "Olá, você é a Lara, não é?" A forma como ele pronunciou seu nome fez seu coração acelerar. Eles trocaram algumas palavras, mas a conexão não estava apenas nas conversas. Era uma identificação silenciosa, um entendimento profundo que transcendeu classes sociais. E Helena, sonhadora, lançou um olhar que fazia seu coração palpitar. Ela queria estudar arte, e Lara sentiu uma faísca. Sonhar era uma coisa que ela não fazia há tempo, mas essa nova amizade estava prestes a enfrentar sérios desafios. A antiga sócia de Lara, que enxergava a nova relação como uma ameaça à sua posição, começava a planejar um ataque sorrateiro. Os segredos do passado se tornariam armas, e Lara havia despertado a fúria dela sem saber. A tensão era palpável, e Lara sentia que estava mergulhando em um universo que não compreendia. Mas o que ela não esperava era encontrar uma carta esquecida que falava sobre um elo desconhecido entre as famílias de Lara e Miguel. A revelação deixava tudo ainda mais confuso e doloroso. Enquanto o dia se tornava noite, Lara decidiu que precisava ter uma conversa sincera com Miguel. Ele olhou nos olhos dela e uma onda de emoção os envolveu. Mas antes que pudessem prosseguir, um barulho inesperado cortou o ar. Um grito distante, um tumulto. O futuro deles parecia incerto e o coração de Lara batia frenético. O que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel e Lara estavam ali, no momento mais frágil de suas vidas, prontos para se expor ao que poderia significar a chave para seus corações. Mas o barulho, o grito distante, cortava o ar como uma faca. E em um instante, Lara se virou. Os olhos dela se arregalaram. No horizonte da comunidade, uma figura surgiu em meio ao caos. Um homem alto, com uma jaqueta escura, empurrava crianças para o lado, seu rosto refletindo uma fúria desenfreada.
A tensão cresceu. Miguel instintivamente se virou para proteger Helena. E antes que Lila pudesse processar o que estava acontecendo, o homem começou a gritar. As palavras vinham como balas. Onde está o dinheiro? Onde está a sua riqueza, seu lixo? O pânico tomou conta da cena. Pessoas começaram a correr, crianças chorando, e Lara se sentiu como se o chão a tivesse sido arrancado debaixo dos pés. Miguel! Lara gritou, o horror congelando seu sangue. O padre segurou Helena com uma das mãos e se virou para ela. Fique aqui. Mas o homem estava se aproximando cada vez mais, suas intenções sombrias se revelando. Você, ele apontou para Miguel. Você, com sua boa ação de fachada, não pode esconder quem você realmente é. O ambiente estava carregado com a energia do medo. Ninguém se atrevia a se mover. O padre, com um olhar determinado, ficou na defensiva, enquanto Lara, trêmula, sentiu um nó se formar novamente em sua garganta. Mas a verdadeira reviravolta veio quando o homem puxou algo de dentro da jaqueta. Um papel rasgado. Ele começou a ler em voz alta. Lara, você acha que pode deixar o passado para trás? Não se esqueça da sua ligação com este homem. Você é a filha dele. Ele apontou para Miguel. O sangue de Lara gelou. Não, isso não pode ser verdade, pensou ela, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. A expressão de Miguel se transformou. O choque misturado à confusão era palpável. O quê? Como você sabe disso? O arbítrio do homem se tornava um mistério sombrio, enquanto todos ao redor ficavam em estado de choque. O grito de Lara se misturou ao murmúrio da multidão. As pessoas sussurravam, olhares se cruzavam, e alguém disse, é verdade? Lara é filha do padre? Ela mal conseguia respirar. Havia uma conexão que ela nunca soube que existia. E agora, isso mudanças tudo. Toda a dor da sua infância, a solidão, os quebrados laços de família. Pareciam formar um quebra-cabeça que ela nunca tinha equipe. Miguel, ainda perdido, olhou para Lara, seu olhar refletindo um misto de surpresa e tristeza. E o homem continuava, voz alta, gesticulando. Ela sempre foi sua, padre, e você a abandonou. Agora, o passado está aqui para cobrar o preço. A multidão estava em polvorosa. E então, no meio da confusão, um grito. Helena, ao ver seu pai quase em desespero, gritou, papai, não, não é verdade. As lágrimas escorriam pelos rostos deles. Lara se sentia despedaçada, como se a verdade estivesse rasgando sua essência. Miguel recuou, sua expressão uma tempestade de emoções. O homem continuou a gritar, mas Lara já não ouvia. Seu mundo desmoronava ao seu redor. E mesmo entre o caos, uma faísca de compreensão começou a surgir dentro dela. Ela precisava saber a verdade. O passado se rebelava contra o presente, e a revelação a deixava em um ponto de não retorno. O dia escureceu rapidamente, como se o universo estivesse resolvendo fechar uma cortina sobre suas vidas. E Lara sabia que nada seria como antes. O que ela lembraria, a memória do que tinham compartilhado, tudo mudava agora. Os sentimentos mais profundos, as histórias não contadas, os segredos enterrados, estavam prestes a vir à tona de uma vez. E nesse momento crítico, em um universo em que tudo se desconstruía, Lara se perguntou, seria possível remendar um amor que nunca soube que existia? O dia estava se encerrando, mas a confusão só estava começando. Lara, paralisada, sentia o peso das palavras do homem ecoando em sua mente. Miguel olhava para ela, os olhos cheios de uma mistura de dor e desespero. O clima estava pesado. As pessoas em volta murmurando, mas Lara mal percebia. Tudo o que conseguia ouvir era seu próprio coração acelerado. Miguel. Ela mal conseguiu falar. As palavras travaram na sua garganta, enquanto lembranças de momentos solitários voltavam a lhe assaltar.
Ela sempre se sentira tão desconectada. Mas agora havia uma verdade crua pulsando entre eles. Um fio invisível que a unia a esse homem que ela acabara de conhecer. E nesse mesmo tempo, a afastava. O homem de jaqueta preta começou a brincar com um pequeno objeto em suas mãos. Uma facepa sombria começou a se revelar. Mas não se preocupe, eu não vou fazer mal a você, ele declarou, mas a ameaça na sua voz era palpável. Só quero que todos saibam quem você realmente é. Miguel se adiantou. O que você quer de mim? A determinação em sua voz misturava-se ao medo. O homem inclinou a cabeça, com um sorriso sutil, como se tivesse um jogo secreto em mente. Suas boas ações não podem apagar o seu passado. Ele se virou para a multidão, agora em alvoroço. E não se esqueçam, o que acontece com Lara, acontece com todos vocês. Estou apenas aqui para abrir os olhos. Então, num movimento rápido, ele atirou o objeto para o chão. Um estampido ecoou pela comunidade, fazendo com que todos se encolhessem, gritos de terror se espalharem. A pequena bola que havia jogado explodiu em fumaça, e o mundo ao redor de Lara virou um borrão. Murmúrios aumentaram, mas Lara sentia que o tempo parara. O medo tomou conta de seu corpo, as crianças chorando, os adultos gritando, e no meio do caos, ela ouvia uma voz familiar. A voz de sua mãe. Mãe? O chamado saiu sem que ela conseguisse conter. O rosto da mulher, inconfundível, a encarava em meio à neblina densa. Mas como era possível? Sua mãe tinha desaparecido quando ela era pequena. A imagem parecia um eco distante, um fantasma que circundava os traumas de seu passado. Mãe, é você? O toque de um rosto conhecido, de uma presença que ela pensava ter deixado para trás. Um abraço, um calor que não sentia há tanto tempo, mas ao mesmo tempo, uma sensação arrepiante de que tudo aquilo era uma armadilha. Mas antes que ela pudesse entender, um movimento brusco. Uma figura saiu das sombras. Um homem que parecia um juiz de um tribunal sombrio. Ele segurava uma pastinha e com um gesto dramático abriu-a, revelando fotos antigas. A multidão se calou. As imagens mostravam uma mulher. A expressão dela era de pânico, como se estivesse sendo forçada a fazer algo terrível. Mas não, era só isso. Logo, um nome surgiu. Helena, gritou o homem. A mulher que você pensou ter esquecido. Seus olhos estavam fixos em Lara. Ela fez escolhas, escolhas que afetaram todos aqui. Lara se sentiu tonta. As revelações estavam se acumulando com um peso esmagador. Cada foto que o homem mostrava era uma faceta de um passado sombrio que ela nunca havia conhecido. Mas a conexão com Miguel partia sua alma. Ele era uma parte de algo maior. Um fragmento de uma história que ela nem imaginava que existia. E em meio a isso tudo, um pensamento lhe ocorreu. E se a verdade ainda estivesse por vir, o que mais ela não sabia sobre sua história? Com o mundo ao seu redor em ruínas, Lara sentiu que o momento de descoberta apressava o coração de todos. O caos não era apenas externo, era uma tempestade dentro dela. O grito do homem estourou em meio ao silêncio. Você é a chave, e eu vou revelar tudo. Prepare-se. Ela respirou fundo. O que estava prestes a vir poderia mudar tudo novamente. O grito do homem estourou em meio ao silêncio. Você é a chave, e eu vou revelar tudo. Prepare-se. Lara respirou fundo, seu coração batendo com força no peito. Ouvindo as palavras ecoarem, o mundo ao seu redor parecia girar. Miguel se adiantou, sua figura imponente, cercada pelo caos. A multidão estava em estado de choque e Lara se sentiu paralisada, como se o tempo estivesse se arrastando. Então o homem de jaqueta escura começou a falar novamente, sua voz baixa, mas cortante. Tudo o que você acredita saber está prestes a mudar.
Ele segurou a pastinha com fotos como se fosse um artefato sagrado. A multidão prendeu a respiração. Conheciam aquele homem apenas como um estranho, mas sua aura emanava uma ameaça palpável. Lara, você pensa que o que viu aqui é apenas sobre você e Miguel, mas você está errada. Isso é uma teia, uma armadilha que começou muito antes de você nascer. Lara sentiu o estômago revirar. O que ele queria dizer com teia? Enquanto as palavras dele se desenrolavam, Miguel estendeu a mão, seus olhos fixos no estranho. Você sabe que isso é mentira. Deixe minha filha em paz. Mas a determinação de Miguel só parecia alimentar o homem, que se inclinou, rindo de forma sarcástica. Ah, Miguel, você sempre foi tão ingênuo. Com um movimento rápido, ele virou a pastinha e deixou as fotos caírem ao chão. Elas espalharam-se como cartas de um baralho. Entre imagens de momentos tristes, Lara viu algo que fez seu sangue gelar. Uma foto dela, pequena, um sorriso inocente, ao lado de uma mulher que claramente não era sua mãe. Perturbada, Lara deu um passo atrás. Quem é essa mulher? Sua voz saiu fraca, mas a urgência estava ali. Você não se lembra. É a verdadeira razão pela qual você está aqui. Ele apontou para a imagem. As palavras. Saindo como veneno. Ela tentou te proteger de quem você realmente é. Miguel a olhou, a expressão perdida entre a confusão e a dor. O que você está dizendo? Dizendo que sua vida toda foi uma mentira. Você não sabe que tem uma ligação com o crime? Que sua mãe, essa mulher, fez um pacto? Que a pobreza da sua infância não foi apenas um acidente, mas uma escolha deliberada para te manter fora de uma vida de corrupção e maldade? O eco do silêncio foi quebrado por murmúrios de desigualdade e confusão. O impacto das palavras do homem ressoou como uma bomba. Lara estremeceu, suas mãos tremendo. Era demais. Tudo o que ela conhecia sobre si mesma se despedaçava. Não, isso não pode ser verdade, gritou, sentindo lágrimas quentes escorregarem pelo rosto. Mas a plateia, antes unida em horror, começou a se dividir. Alguns começaram a olhar para Miguel com desconfiança. É verdade? O padre tem um passado obscuro? As vozes sussurrantes aumentaram, e a tensão da multidão era eletricamente palpável. Miguel, claramente afetado, procurou a mão de Lara, mas ela se afastou, com medo do que aquelas revelações poderiam significar. Então, em um movimento rápido, o homem avançou, seus olhos brilhando como um predador. E não esqueça, Lara, você tem o mesmo sangue. As escolhas que você fizer a partir de agora também terão consequências. Você quer saber a verdade? Venha comigo e eu te mostrarei. Aquela frase ecoou no ar, um convite, que parecia ao mesmo tempo tentador e aterrorizante. A multidão estava em alvoroço. As crianças choravam e a incerteza pairava. Miguel tentou intervir, mas Lara estava paralisada, contemplando a possibilidade. Quem ela realmente era? E mais importante, que tipo de legado ela herdará? Lara, não vá com ele! Miguel gritou desesperado. Mas enquanto o homem estendia a mão, uma estranha atração se formou dentro de Lara. O que viria a seguir poderia mudar tudo mais uma vez. A dúvida invadiu sua mente. O futuro estava carente de certezas, mas repleto de mistérios. O que ela decidiria? O grito do homem estourou em meio ao silêncio. Você é a chave, e eu vou revelar tudo. Prepare-se. Lara respirou fundo, seu coração bombardeando o seu peito. As palavras ecoaram enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Miguel se adiantou, sua presença imponente em meio ao caos. A multidão agora estava paralisada, absorvendo cada segundo, cada palavra. O homem de jaqueta escura, furioso e intensamente focado em Lara, começou a juntar as fotos que caíram. Ele as olhou como se fossem cartas de condenação. A vida que você pensou que tinha é apenas um conto. Um conto de fadas que acabou mal. Ele se inclinou, desafiadora e provocativa. Você, Lara, além de ser filha do Miguel, é também a herdeira de um legado sombrio. Não, isso não pode ser verdade, Lara balbuciou, sentindo seu estômago revirar.
É a verdade. Observe. O homem virou uma nova página de sua pastinha e exibiu uma foto em particular. Os olhos de Lara se arregalaram. A mulher na foto era uma versão mais jovem dela mesma, mas com traços desconhecidos e um sorriso que parecia ameaçador. Essa é você em um momento de fraqueza. O momento em que sua mãe fez uma escolha. Aliar a criminosos para proteger você do que estava por vir. O murmúrio na multidão cresceu, misturando choque e desconfiança. Miguel, desesperado, buscou a mão de Lara, seus olhos suplicantes. Não escute isso! É uma mentira! Lara queria acreditar no pai, mas a confusão era como uma corrente elétrica em seu corpo. O homem continuou. Lara, você não foi criada por acaso. Cada passo que você deu foi orquestrado para te manter longe do seu verdadeiro destino. Você é uma parte de uma rede maior. Ele fez uma pausa dramática. Essa rede tem a ver com a sua verdadeira mãe e com o crime organizado. O ar ficou pesado. Várias pessoas começaram a sussurrar entre si. Ela é filha do crime? O padre nunca disse nada. Os olhares de desaprovação voltaram-se para Miguel. Ele, antes um símbolo de esperança, agora era visto como um potencial traidor. Em um ato de desespero, Lara se afastou de Miguel. Cada passo uma batalha. O que você está dizendo? O que minha mãe fez? Seus olhos estavam marejados, mas a determinação iluminava seu olhar. O homem sorriu, olhando para o caos que tinha. Gerardo, ela fez acordos, Lara. Para salvar você, ela se envolveu em algo que a consumiu. Ele apontou com um dedo acusador. E a cada dia que passa, o passado cobra seu preço. Poderia ser uma farsa, uma forma de desestabilizá-la, mas as palavras dele ressoavam como uma sinfonia de dor e desespero. Calafrios percorreram o corpo de Lara, ao perceber o peso da revelação. A memória da sua mãe, as histórias contadas em sussurros. Sombras de um passado que parecia apenas uma memória distante. Tudo isso agora parecia um labirinto de mentiras. Mas espere um minuto. O murmúrio da multidão cresceu, e uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher de cabelos escuros, seus olhos refletindo uma intensa tristeza. Ela se aproximou, desafiando tudo, e fez um sinal para o homem de jaqueta. Deixe-a em paz. Você pode acabar com isso tudo. Quem é você? Lara perguntou, pela primeira vez em muito tempo, sentindo um fio de esperança entrelaçado ao medo. Eu sou Helena, a mulher afirmou, olhando diretamente para Lara. Sua mãe. O coração de Lara quase parou. Mas antes que qualquer outra palavra pudesse se formar, a tensão da cena explodiu. Um grupo de homens armados apareceu de repente, cercando a área e mirando para a multidão. Fiquem onde estão! Um deles gritou com uma voz rouca, e o pânico tomou conta. Lara olhou para Miguel, que imediatamente se colocou à frente de Helena. A realidade surtou como um terremoto em sua vida. O que estava prestes a acontecer transformaria tudo novamente. O que aguardava era uma tempestade de revelações, um universo inteiro desmoronando ao seu redor. E enquanto os gritos e o caos se intensificavam, Lara se perguntava: até onde a verdade pode levá-la? O homem que se apresentou como Helena se aproximou, mas o foco de Lara estava em seus próprios pensamentos tumultuados. A imagem da mãe naquelas fotos, as revelações sobre seu passado. Tudo isso girava em sua mente. O caos ao redor parecia distante. Os gritos das crianças, os murmúrios da multidão, tudo desvanecia como um eco distante em um abismo. Lara, você precisa entender. Helena começou, mas uma nova figura surgiu. Foi como se o tempo parasse. Um homem alto, com um sorriso maligno e olhar predador, se destacou entre a multidão. Ele não parecia pertencer àquele cenário, como se tivesse saído de um pesadelo. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua voz profunda e ameaçadora. O clima ficou tenso. As pessoas começaram a recuar, enquanto o homem avançava. Era evidente que ele não estava ali para ajudar. Vamos embora! Isso não é para vocês! O homem de jaqueta escura
tentou se impor, mas o novo intruso apenas riu. Ah, meu caro, você realmente acha que pode controlar a situação? Ele zombou, olhando ao redor. Você nunca entendeu o tamanho do problema. E, com um movimento rápido, ele puxou algo de dentro do casaco. Uma arma, brilhando sob a luz fraca do final da tarde. O pânico estourou novamente. Crianças gritaram e as mães começaram a puxar seus filhos para longe. Miguel se colocou na frente de Lara, seus músculos tensos. Não, acalme-se. Não atire. Sua voz estava firme, mas o medo transparecia. Quieto, o homem com a arma gritou, seu tom ameaçador. Isso aqui não é uma brincadeira. E em um movimento rápido, ele apontou a arma para o céu e disparou. O som ecoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. Era como se o mundo todo respirasse ao mesmo tempo. Uma onda de terror atravessou o ar. Vocês estão todos envolvidos com algo que não compreendem. O homem gritou, a adrenalina fazendo sua voz sobressair. E eu não estou aqui apenas para brinquedos. As pessoas começaram a correr, mas ele não estava acabado. Ele olhou para Lara, seus olhos frios e calculistas. E você, Lara, você tem um papel maior do que imagina. Ela sentiu um calafrio ao ver seu nome. Você não é apenas a filha do padre. Você é a peça-chave no jogo que está sendo jogado. O que ele disse a lançou em um novo abismo. Antes que pudesse processar, o homem com a jaqueta escura tentou empurrá-lo para longe. Pare! Você não sabe o que está fazendo. Mas era tarde demais. O homem da arma virou-se de repente e, em um movimento rápido, atirou. Lara piscou, o mundo pareceu desacelerar. As balas quebraram. O silêncio como vidro se estilhaçando. Miguel se lançou à frente, como um guardião, mas um grito explodiu. Não! O tempo parou. Miguel cambaleou para trás, um olhar de dor aumentando em seu rosto. Lara ficou paralisada. Ele fora atingido. O corpo dele caiu ao chão e seu grito se misturou com o caos ao redor. O desespero tomou conta de Lara. O homem de jaqueta escura começou a gritar enquanto as pessoas em volta corriam em pânico. Miguel! Lara gritou, correndo na direção dele. Sua mente estava em chamas. Aquele momento, aquele único momento, parecia uma eternidade. O que havia acabado de acontecer? Não, isso não poderia ser real. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela se ajoelhava, ao lado dele. A cena era irreconhecível. O tumulto, as crianças chorando, os adultos gritando, mas apenas uma pessoa ocupava sua mente agora. Miguel estava ferido, e o medo a consumia. Mas então, uma revelação me disse que essa não era apenas uma tragédia. O homem da jaqueta escura olhou para ela, um sorriso maligno nos lábios. Você achou que poderia deixar o passado para trás? O legado do crime está em suas veias. As palavras dele queimaram. E Lara sentiu como se uma sombra tivesse caído sobre sua vida. Não, não é verdade. O desespero preenchia seu peito. O que mais ela não sabia? O que isso significava para ela? O rosto de Miguel, sua vida agora pendendo na linha entre a vida e a morte, era tudo o que importava. Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam ao longe, Lara percebeu que a única verdade que restava era que sua vida jamais seria a mesma. Uma nova batalha estava prestes a começar, mas o que ela estava disposta a perder? E mais importante, quem realmente era? Ela se viu à beira do abismo, pronta para enfrentar um mundo de verdades escondidas, segredos inexplorados e um futuro incerto. Lara não conseguia acreditar no que estava vendo. Miguel caído no chão, um fio de sangue brotando do seu peito, e o caos envolvê-la como uma tempestade. A adrenalina corria nas suas veias, e o mundo se tornava um borrão. Miguel, não! Não me! Deixe! A voz dela ecoou, mas parecia que ninguém ouvia.
Pessoas corriam, gritos cortavam o ar, mas ela só tinha olhos para ele. O homem da jaqueta escura, ainda rindo como um lunático, parecia se alimentar do desespero dela. Lara se aproximou do corpo de Miguel. A respiração dele se tornava fraca, e seu pânico crescia. Miguel, você vai ficar bem. Chame uma ambulância. Mas na realidade, nem sabia se alguém ainda escutava no meio do gripau. Só então, algo a fez parar. Um brilho no chão. Não era uma arma. Era uma pequena caixinha que havia caído dela. Com uma rapidez que nunca soubera ter, Lara pegou a caixinha e a abriu. Dentro havia documentos velhos e uma foto amarelada. Ao olhar mais de perto, seus olhos quase saíram do rosto. Era uma imagem de sua mãe, Helena, com um homem desconhecido. Mas não era só isso. Na parte de trás da foto, uma mensagem garatujada. A verdade está oculta, mas você terá que decidir seu destino. O coração de Lara disparou. Que destino? Quem é esse homem? Foi então que um fato bombástico a atingiu como uma onda. Ele parecia com um homem que estava com a arma. Parece que alguém não sabe seu lugar. O homem da jaqueta escura se aproximou, e a raiva em seus olhos queimava como fogo. Você realmente acha que a verdade é isso? Essa imagem, que você pode alterar o que já está escrito? Sua risada ecoou, e o pânico que florescia na multidão se intensificou. Cale-se! Miguel gritou, ou pelo menos tentou, sua voz embargada. Mas o homem estava em um frenesi, movendo-se como um predador. Eu não vim aqui por você, padre. E muito menos pela garota. Ele apontou para Lara, que tremia, ainda segurando a caixinha. Eu vim para acabar com o que sua mãe começou. A lavagem de dinheiro, o tráfico. Tudo ligado a vocês. E você, Lara, carrega a marca, a herdeira de um legado sombrio. O mundo de Lara estava desmoronando. A imagem de sua mãe, o passado oculto. Tudo passando como uma cena de filme horrível. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sou como? Ela, sua voz falhou, a negação dominando suas emoções. Mas no fundo, algo estava mudando. Algo dentro dela clamava por respostas. Miguel, ela olhou para ele, a expressão dele cheia de dor. Diga que isso não é verdade. Mas ele estava lutando contra a dor que o consumia. O homem começou a se afastar. Seu tempo está acabando, a verdade sempre vem à tona. Ele ergueu a arma novamente, mas antes que pudesse atirar, apareceu uma nova figura. Era Helena, agora visivelmente nervosa, e sua presença instantaneamente absorveu a atenção. Não! Chega! Ela gritou, e o mundo pareceu parar por um breve instante. Você! O homem da jaqueta escura disse, com desdém. O que você veio fazer? Proteger a garota que traiu? Seu próprio sangue. Os olhos de Helena brilharam com uma luz familiar. Ela não é a única com segredos. Eu sei o que você fez, e seu jogo acaba aqui. Lara ficou boquiaberta. O que era aquilo? Elos se ligavam e uma vida inteira de perguntas dançava em sua cabeça. Um novo tipo de tensão tomava conta do recinto. Miguel, ainda prostrado, olhava para as duas mulheres. Uma batalha não apenas entre dois mundos, mas entre verdades que pareciam impossíveis de lidar. Segredos? O homem riu, desprezando tudo. Se você acha que pode fugir do seu passado, você está enganada. Uma vez que a verdade é exposta, ela não pode ser apagada. Então, sem aviso, ele começou a se afastar. Mas não. Concedeu mais uma palavra. Lara ficou paralisada, questionando o que ele queria dizer. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto em sua família? Como sua mãe estava envolvida em tudo isso? Era como se cada pé de sua vida estivesse prestes a desmoronar. A verdade estava bem diante dela, mas os fios que ligavam tudo ainda não estavam claros. E com o coração na garganta, Lara percebeu que, junto com suas revelações, havia também uma escolha a ser feita. Com tudo prestes a mudar, ela olhou para Miguel, depois para Helena, seu futuro feito em fumaça e mistério. O que eu faço agora? Uma pergunta que ecoou na escuridão crescente.
e o peso de suas verdadeiras origens começou a se revelar, mudando o curso de tudo. Lara estava paralisada, sentindo o peso das palavras de Helena ecoando em sua mente. Ela não é a única com segredos. O medo estava em seu rosto, enquanto a tensão aumentava com cada segundo que passava. As sirenes da polícia se aproximavam, e a multidão estava em alvoroço, mas dentro dela um furacão de emoções explodia. Miguel, você precisa. Ela começou, mas o olhar de Miguel estava perdido. Ele tentava se levantar, a dor estampada em sua expressão. Lara, fique longe dele, gritou, a voz rouca. O homem da jaqueta escura, agora parecendo mais ameaçador do que nunca, aproximou-se, e a aura de perigo só aumentava. Oi, Lara. Ele riu, como se a situação toda fosse um grande espetáculo. Você realmente acha que pode escapar do que está prestes a vir? O passado está se desenrolando, e você não tem ideia do quanto está ligada a tudo isso. Então, do nada, um grito agudo cortou o ar. Não! Era uma mulher emergindo das sombras, suas roupas rasgadas e a expressão de desespero. Lara reconheceu imediatamente. Era sua mãe, Helena. Mas por que ela estava ali? E por que estava tão mudada? Lara, você precisa ouvir. A voz de Helena estava frenética. Eu não posso perder você de novo. O homem da jaqueta olhou para Helena, um brilho maligno em seus olhos. Você, sua traidora, pensou que poderia apenas aparecer e consertar tudo. Ele apontou a arma em direção a Helena. O mundo de Lara foi de um choque a outro. Pare! Daniela, uma amiga da comunidade, gritou, surgindo como um raio. Ela segurava uma barra de ferro, disposta a enfrentar o perigo. Vê se tem coragem de machucá-la. O homem virou a arma para Daniela, mas antes que alguém pudesse mover o músculo, um tiro disparou. O eco reverberou como um trovão. Mas não era o homem que atirara. Era alguém do outro lado da rua. Um homem de terno escuro havia emergido. Braços levantados para o céu, disparando em um frenesi. A cena se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Miguel! Lara gritou, mas seu grito foi abafado pelo som dos disparos. Ao seu redor, as crianças choravam e os adultos gritavam em desespero. Miguel foi atingido novamente, e Lara sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ela olhou para o recém-chegado e o horror tomou conta dela. Era um homem que ela reconhecia de fotos antigas. Bruno. Seu coração afundou. Ele era o verdadeiro pai de Lara, um homem envolto em sombras e mistérios que ela pensava ter deixado para trás. Você não pode escapar do seu legado, Lara. Bruno gritou, o rosto distorcido por raiva. Essa vida foi escolhida para você. E os olhos dele, cheios de veneno, que escondia segredos. Vocês dois, filhos da traição. Bruno se virou para Lara e um riso excêntrico quase escapava de seus lábios. Só um de vocês pode sobreviver a isso. As emoções de Lara explodiram. Você não pode fazer isso. Eu não sou como você. Ela estava se sentindo presa em um pesadelo, rodeada por todos os lados. Miguel, apesar da dor, usou suas últimas forças para se pôr de pé. Lara, não acredite nele. Ele é um mentiroso. Mas o pânico no olhar de Miguel e a ferida que ele carregava tornavam tudo ainda mais confuso. No final, você vai ter que fazer uma escolha. Luigi, o homem da jaqueta, olhou para Lara, os olhos cheios de uma expectativa assustadora. Escolher quem vai viver e quem vai morrer. Essa é a verdadeira herança que você carrega, e eu vou garantir que você aprenda isso, custe o que custar. Tudo parecia um filme tortuoso, uma cena em que promessas e traições se misturaram. Lara sentiu que seu mundo estava se desfazendo. Ela não sabia em quem confiar, o que mais estava oculto, o que a ligação entre os homens significava para ela, o que deveria fazer a seguir. O grito da vida se tornava mais próximo. E no meio daquele caos, Lara teve uma única certeza.
tudo estava prestes a mudar, e a escolha que ela teria que fazer seria devastadora. Lara estava paralisada, sentindo o peso das palavras de Helena ecoando em sua mente. Ela não é a única com segredos. O medo estava em seu rosto, enquanto a tensão aumentava com cada segundo que passava. As sirenes da polícia se aproximavam, e a multidão estava em alvoroço, mas dentro dela, um furacão de emoções explodia. Miguel, você precisa! Ela começou, mas o olhar de Miguel estava perdido. Ele tentava se levantar, a dor estampada em sua expressão. Lara, fique longe dele! Gritou a voz rouca. O homem da jaqueta escura, agora parecendo mais ameaçador do que nunca, aproximou-se, e a aura de perigo só aumentava. Oi, Lara! Ele riu, como se a situação toda fosse um grande espetáculo. Você realmente acha que pode escapar do que está prestes a vir? O passado está se desenrolando, e você não tem ideia do quanto está ligada a tudo isso. Então, do nada, um grito agudo cortou o ar. Não! Era uma mulher emergindo das sombras, suas roupas rasgadas e a expressão de desespero. Lara a reconheceu imediatamente. Era sua mãe, Helena. Mas por que ela estava ali? E por que estava tão mudada? Lara, você precisa ouvir. A voz de Helena estava frenética. Eu não posso perder você de novo. O homem da jaqueta olhou para Helena. Um brilho maligno em seus olhos. Você, sua traidora, pensou que poderia apenas aparecer e consertar tudo? Ele apontou a arma em direção a Helena. O mundo de Lara foi de um choque a outro. Pare! Daniela, uma amiga da comunidade, gritou, surgindo como um raio. Ela segurava uma barra de ferro, disposta a enfrentar o perigo. Vê se tem coragem de machucá-la. O homem virou a arma para Daniela, mas, antes que alguém pudesse mover o músculo, um tiro disparou. O eco reverberou como um trovão. Mas não era o homem que atirara. Era alguém do outro lado da rua. Um homem de terno escuro havia emergido, braços levantados para o céu, disparando em um frenesi. A cena se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Miguel! Lara gritou, mas seu grito foi abafado pelo som dos disparos. Ao seu redor, as crianças choravam e os adultos gritavam em desespero. Miguel foi atingido novamente, e Lara sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ela olhou para o recém-chegado e o horror tomou conta dela. Era um homem que ela reconhecia de fotos antigas. Bruno! Seu coração afundou. Ele era o verdadeiro pai de Lara. Um homem envolto em sombras e mistérios que ela pensava ter deixado para trás. Você não pode escapar do seu legado, Lara. Bruno gritou, o rosto distorcido por raiva. Essa vida foi escolhida para você. E os olhos dele, cheios de veneno, estavam fixos nela. A confusão tomou conta do momento. O que isso significava? Havia uma nova camada de traição. Miguel não era o único que escondia segredos. Não, isso não pode ser verdade. Lara estava se sentindo presa em um pesadelo, rodeada por todos os lados. Miguel, apesar da dor, usou suas últimas forças para se pôr de pé. Lara, não acredite nele. Ele é um mentiroso. Mas o pânico no olhar de Miguel e a ferida que ele carregava tornavam tudo ainda mais confuso. O homem começou a se afastar. Seu tempo está acabando. A verdade sempre vem à tona. Ele ergueu a arma novamente, mas antes que pudesse atirar, apareceu uma nova figura. Era Helena, agora visivelmente nervosa, e sua presença instantaneamente absorveu a atenção. Não, chega! Ela gritou, e o mundo parecia parar por um breve instante. Você, o homem da jaqueta escura, disse, com desdém. O que você veio fazer? Proteger a garota que traiu seu próprio sangue? Os olhos de Helena brilharam com uma luz familiar. Ela não é a única com segredos. Eu sei o que você fez, e seu jogo acaba aqui. Lara ficou boquiaberta. O que era aquilo? Elos se ligavam, e uma vida inteira de perguntas dançava em sua cabeça.
um novo tipo de tensão tomava conta do recinto. Miguel, ainda prostrado, olhou para as duas mulheres. Uma batalha não apenas entre dois mundos, mas entre verdades que pareciam impossíveis de lidar. Segredos? O homem riu, desprezando tudo. Se você acha que pode fugir do seu passado, você está enganada. Uma vez que a verdade é exposta, ela não pode ser apagada. Então, sem aviso, ele começou a se afastar, mas não concedeu mais uma palavra. Lara ficou paralisada, questionando o que ele queria dizer. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto em sua família? Como sua mãe estava envolvida em tudo isso? Era como se cada pé de sua vida estivesse prestes a desmoronar. A verdade estava bem diante dela, mas os fios que ligavam tudo ainda não estavam claros. E com o coração na garganta, Lara percebeu que, junto com suas revelações, havia também uma escolha a ser feita. Quando por fim o homem desapareceu entre as sombras, uma explosão de luz repentina iluminou a cena, e uma figura imponente se destacou. Era um policial, com a farda bem ajustada. Mas o que realmente chocou Lara foi o olhar intenso que ele lançou em sua direção. Lara, você precisa saber a verdade sobre seus pais. Tudo o que você ouviu é só o começo. Ela mal teve tempo de processar a informação antes que o policial continuasse. Helena não é quem você pensa. E Miguel? Oh, Miguel, você precisa saber a verdade sobre ele também. E antes que ela pudesse fazer perguntas, os olhos do policial se tornaram sombrios. Seu verdadeiro pai está muito mais perto do que você imagina. As palavras pairaram no ar como um eco. A sensação de desespero se transformou em um frio na barriga enquanto o policial a olhava de forma penetrante. Você vai descobrir o que significa ser parte de algo maior, algo que mudará tudo. E com isso, ele virou-se abruptamente e se afastou, deixando Lara diante do abismo de revelações que estava prestes a desmoronar sobre ela. A verdade que ele mencionara poderia ser a última chave para entender sua vida, ou a sentença de morte para todos ao seu redor. O peso da escolha que se aproximava a assombrava, tornando cada batida do seu coração um lembrete cruel de que a história estava longe de acabar. Lara estava paralisada, o coração acelerado e a mente em turbilhão. As sirenes da polícia se aproximavam, e a tensão no ar era insuportável. Miguel, ferido, tentava se erguer, enquanto o homem da jaqueta escura riu, como se estivesse em um espetáculo de circo. O passado nunca foge, Lara. E você, minha cara? Ainda não entendeu o tamanho do legado que carrega nas veias? Helena, sua mãe, tinha lágrimas nos olhos. Lara, lembre-se, a verdade pode ser dolorosa, mas é o que vai te libertar. O homem a olhava de forma ameaçadora, como um predador. Liberte-se, você não vai conseguir escapar tão facilmente. E então, tudo aconteceu em um flash. Miguel, mesmo ferido, se colocou entre Lara e o perigo. Com um grito, ele disse: "Você não vai machucar minha filha." O golpe de bravura dele reverberou no coração de Lara. Ela sentiu um nó se formar na garganta, um medo profundo. Nesse instante, outro tiro ecoou. Não era apenas um som, era um rugido. Daniela, a amiga da comunidade, gritou enquanto se inclinava, defendendo. Helena, saia do caminho. O caos tomou conta do local. E as vozes se tornaram um clamor ensurdecedor. Lara, venha comigo. O policial gritava, puxando-a pela mão, mas ela hesitou. Olhou para Miguel, o homem que tinha se tornado uma figura paterna para ela. Ele estava em pé, com um olhar firme, desafiando o homem da jaqueta. E Lara percebeu que não poderia correr enquanto ele estivesse em perigo. "Eu sou mais forte do que você pensa", gritou, sentindo uma onda de determinação. Ela se virou para o homem da jaqueta, encarando-o nos olhos. "Você não vai controlar mais a minha vida." Nesse momento, o crime organizado que envolvia sua história parecia se desvanecer como uma sombra. Lara sentiu nas entranhas.
A necessidade de liberdade. Entrelaçou as mãos, se preparando para o que fosse preciso. Eu escolho a verdade. O homem hesitou. O que ela teria para revelar? Mas antes que pudesse responder, uma nova figura apareceu. Era Bruno, seu verdadeiro pai, com um olhar desesperado. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou. E o olhar de pânico em seu rosto alarmou Lara. A multidão ao redor começou a murmurar. As pessoas divididas entre o choque e a raiva. Ela é filha do crime. Alguns sussurravam, enquanto outros se mantenham em defesa de Lara e Miguel. Basta, gritou. A voz cheia de dor, mas clara como cristal. Ninguém deve decidir o futuro dela, senão ela mesma. O momento era intenso. Lara olhou ao redor, seus amigos, suas esperanças. Era hora de retomar seu destino. Se você tem algo a dizer, diga agora, bradou, e a expectativa pairou no ar. E então, no ponto mais profundo do silêncio, Lara viu a verdade em cada rostinho ao redor. A necessidade de mudança pulsando como um batimento de coração coletivo. Os olhos do homem da jaqueta escura estavam cheios de raiva, mas também uma centelha de confusão. Você acha que pode se opor a mim? O desafio pairou na atmosfera, mas Lara sentiu uma força crescente. Eu não sou uma herdeira do crime. Eu sou a mulher que decido ser. A voz dela ecoou, poderosa e clara, e com isso tudo mudaria. O clima pesado se dissipou como neblina ao sol. O homem hesitou, e nesse momento de fraqueza, a polícia finalmente chegou, cercando o local. Mãos para cima! Um oficial gritou, e as ações rápidas se tornaram um turbilhão de atividades. Enquanto os policiais controlavam a cena, Lara se aproximou de Miguel, segurando sua mão entre as suas. Nós vamos ficar bem, não vamos? Sim, nós vamos, ele respondeu, o sorriso cansado voltando ao rosto. E antes que tudo se acalmasse, Lara olhou para sua mãe. Podemos começar de novo? Helena sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Assim, em meio a tiros e gritos, a verdade começava a emergir, trazendo consigo a promessa de um novo começo. E enquanto o futuro ainda era incerto, Lara sabia que as escolhas que ela faria agora poderiam mudar tudo. Havia um mundo à sua frente, cheio de possibilidades. Ei, antes de encerrarmos essa jornada incrível, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você achou do final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa comunidade e dividir essa emoção.